Início a mais um programa Prova Final. Temos como nosso tema o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e seus casos emblemáticos. Eu trouxe aqui alguns especialistas que irão dispor sobre o nosso assunto. Para iniciarmos, é necessário falar sobre a Organização dos Estados Americanos. Sua origem remonta lá à primeira Conferência Internacional Americana, que foi realizada em Washington em 1889. Essa reunião resultou na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas e começou a tecer uma rede de disposições que deu início, então, ao Sistema Interamericano. A OEA foi fundada em 1948 em Bogotá e sua carta entrou em vigor em 1951. Hoje, a OEA congrega 35 Estados-membros independentes das Américas. Tem como objetivo alcançar nesses Estados-membros uma ordem, então, de paz e justiça. Foi a partir do Sistema Interamericano que surgiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é, portanto, responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos. Sua criação foi discutida em uma reunião com os ministros das Relações Exteriores em Santiago em 1959. Portanto, ela está legitimada, esse órgão, ele está legitimado no artigo 106 da Carta da OEA, que tem como principal função essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos promover o respeito e a defesa dos direitos. Desde então, uma conferência internacional irá estabelecer a sua estrutura, a sua competência e as normas de funcionamento da referida comissão. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos se organiza em dois órgãos jurisdicionais, a Comissão e a Corte. Ambos são formados por 7 membros eleitos pela Assembleia da OEA, devendo ser pessoas de alta autoridade moral e grande conhecimento em matéria de direitos humanos. A sua principal função é promover a observância e a defesa dos direitos humanos, em conformidade com o artigo 106 da Carta da OEA, como dito agora há pouco pela minha colega ao lado. No exercício do seu mandato, a comissão recebe, analisa e opina sobre os casos, apresentando o caso à Corte, de forma a investigar também o que anda acontecendo nos países. Observa se os direitos estão sendo cumpridos e, sendo necessário, solicita medidas cautelares a respeito. Já a Corte, ela foi criada porque chegou-se à conclusão de que não havia como proteger esses direitos humanos sem a garantia de um corpo legal, na medida em que nenhum direito é verdadeiramente assegurado sem um tribunal competente. Ela cumpre duas espécies de função: a contenciosa, quando há um conflito, e consultiva, para prevenir e informar sobre esses direitos. No que se refere à contenciosa, só a Comissão e os Estados-membros que reconhecem a competência da Corte estão autorizados a submeter casos à Corte. Em relação à função consultiva, todos os Estados-membros da Convenção podem consultar a Corte. Há somente 2 tipos de legitimados para levar um caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos: os Estados-membros da OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. As pessoas não devem levar o caso diretamente à Corte. Antes, elas deverão apresentar sua petição à comissão, preenchendo diversos requisitos. Um dos mais importantes é que se esgotem os recursos judiciais internos dos estados envolvidos nas violações e que a demanda seja apresentada contra um ou mais estados da OEA, pois a Corte não pode atribuir responsabilidade individual, ou seja, dizer que uma pessoa é ou não culpada. A comissão tem a Corte como seu último recurso, e se ela entender que há violação, antes irá fazer recomendações ao Estado e somente se ele não as cumprir, ela poderá decidir levar o caso à Corte, onde o caso será analisado e haverá uma sentença fundamentada. Através do julgamento de uma causa levada a conhecimento da Corte, em geral requer a publicação de um relatório contendo, na maioria dos casos, a indicação de responsabilidade dos Estados, mostrando que eles se omitiram ou não foram capazes de efetivar a proteção a que o Estado se comprometeu a dar aos recursos, entre outras consequências. Houve interferência da Corte em vários casos no Brasil. Dentre eles, podemos citar o caso de Maria da Penha. Em 1998, Maria da Penha fez uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando violência contra a mulher. A denúncia alega a tolerância da República Federativa do Brasil por não haver tomado por mais de 15 anos as medidas necessárias para processar e punir o agressor à violência cometida pelo seu esposo, que resultou em uma tentativa de homicídio. Em decorrência dessas agressões, Maria da Penha sofre de paraplegia e outras enfermidades. A comissão analisou e considera a petição admissível.
tomou as providências cabíveis e este caso se tornou público e incluído no relatório anual da Assembleia Geral da OEA. Outro caso de grande repercussão na esfera internacional foi o caso de Damião Ximenes. Damião faleceu após ter sido internado em uma casa de repouso. O laudo médico apontou como causa da morte uma parada cardiorrespiratória, mas os hematomas e o sangue espalhados pelo corpo desmentiam o laudo. A irmã de Damião enviou uma carta-denúncia para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa denúncia envolveu um documento enviado para o Brasil em 1999, respondido pelo órgão nacional 3 anos depois. A ausência da resposta alimentou que o Brasil tinha responsabilidade na violação de direitos humanos na causa da morte de Damião Ximenes.